Bom, pessoal, então hoje a gente vai estar dando sequência ao que a gente falou no último vídeo, né? Que a gente vai estar dando sequência hoje até a parte de acolhimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre clínica ampliada. Então, essa clínica ampliada, ela vai representar também ali aquele compromisso ético e intenso com aquele sujeito ali, né? Que vai estar sendo visto ali no cuidado domiciliar como um ser singular, tá? Então, pode assumir também a responsabilidade aí sobre os usuários do serviço de saúde, que vai estar buscando essa intersetorialidade ali para estar ajudando a solucionar alguns problemas, né? Minimizando aí essa injustiça social, reconhecendo aí os limites do conhecimento de cada profissional de saúde, né? E as tecnologias que vão ser aplicadas a esse doente. Então, o profissional de saúde, ele vai ter que desenvolver a competência de estar ajudando ali aquelas pessoas com foco na qualidade de vida, né? Em especial a atenção domiciliar. Então, que o resultado depende aí dessa participação, né, do sujeito e da sua capacidade de estar se reinventando, né? Apesar daquela complicação, daquela doença. Então, a escuta qualificada, né, desse profissional ajuda a pessoa e a família, né, a estar entendendo ali aquela doença, aquela situação, né, daquele paciente, a estar relacionando aí com a vida, para estar evitando algumas atitudes passivas diante desse tratamento, vai estar responsabilizando essas pessoas, né, e ampliando essas possibilidades clínicas do profissional. Então, o vínculo e afeto também são muito importantes, né, porque o profissional e o usuário, eles acabam criando um vínculo e acabam transferindo ali alguns afetos. Então, com a consciência desses fluxos, a gente pode melhorar, né? A estar ajudando aquela pessoa a estar ampliando a sua autonomia, a estar lidando com a doença de um modo mais positivo e mais proveitoso. Então, em relação ao apoio matricial, né? Esse apoio matricial ele vai estar relacionado aí à desburocratização e desfragmentação aí do cuidado de saúde, de estar dependendo somente do estabelecimento de novos arranjos organizacionais, né? Que vão estar incluindo aí formas diferentes de organizar esse processo de trabalho. As equipes, o padrão de comunicação, né, desses trabalhadores e dos serviços de saúde também, além dos usuários, né? Esse apoio matricial e a equipe de referência são dois arranjos que vão estar auxiliando aí na mudança do modo de produzir a saúde aí para esse paciente, né? Na medida que vai estar estabelecendo novas formas de relação entre a equipe e o serviço. Além disso, esse apoio matricial ele vai estar visando aí garantir uma retaguarda, né, especializada às equipes de saúde, que vão estar realizando essa atenção à saúde do paciente, né? Tratando-se aí de uma metodologia de trabalho que vai estar complementando os mecanismos de referência aí, né, desse trabalho e de contra-referência também, alguns protocolos centrais e de regulação. Então, propõe-se a ofertar, além dessa retaguarda assistencial, um suporte técnico e pedagógico a essas equipes de saúde que vão estar prestando essas assistências. Então, esse apoio matricial ele vai estar relacionado às equipes de referência, né? O profissional ou a equipe de referência. Então, vai ser aquele que vai ter uma responsabilidade pela condução do caso individual do paciente, né? Tanto individual quanto familiar ou comunitário daquele paciente, por exemplo, aí, de um arranjo adotado nessa estratégia de saúde da família, né? Do PSF. Então, essas equipes de referência, elas vão ter uma composição multidisciplinar, multiprofissional, né? De caráter transdisciplinar, que são responsáveis por essa assistência desse paciente, né? Em relação ao número de pacientes inscritos, tá? Segundo a capacidade de atendimento e a gravidade desses casos. Então, a assistência de enfermagem do indivíduo, a família, né? E o seu cuidador no ambiente domiciliar. Então, a família é o grupo social natural, né? Que determina ali as respostas de seus membros por meio de respostas de seus componentes também. Então, é um sistema aberto, né? Dinâmico e complexo, cujos membros eles pertencem ali a um mesmo contexto social, que esse contexto social ele é compartilhado. Então, o lugar do reconhecimento daquele paciente, né? Da diferença, do aprendizado dele, em que ele se sente melhor assistido, inserido dentro da família dele, no lar dele, né? Então, quanto ao seu nível se separar, a ser das primeiras trocas de afeto emocionais também está relacionada ali à família. Então, para o sucesso da atenção domiciliar,
é fundamental que o profissional de saúde ele compreenda ali que a família ela vai estar recebendo esse cuidado e que a sua estrutura e sua funcionalidade também vai ser afetada. Então, abordar as famílias vai estar constituindo aí um elemento de gestão de cuidado na atenção domiciliar, no cuidado domiciliar e também da prática diagnosticada aí nessa terapêutica. Então, essa abordagem familiar domiciliar, ela vai estar permitindo ali o conhecimento da família, das possíveis disfuncionalidades dessa família, né, que vão estar prejudicando o bem-estar e o bem-estar biopsicossocial, né, daquele paciente e de seus membros. Então, no domicílio, algumas questões elas são mais complexas, né, sobre a estrutura familiar, que vão estar explícitas, por exemplo, ali para uma pessoa com diabetes descompensado. Os profissionais da atenção domiciliar, eles podem estabelecer um contato ali com todos os membros da família, né, e visualizar ali quais são os hábitos alimentares para tentar fazer uma mudança nisso aí. Então, na maioria das vezes, o profissional ele vai ter uma certa dificuldade em estar abordando essa família, né, porque ou ele faz de forma parcial, né, identificando aí por meio dos representantes ali de forma genética, sem sistematização ali, ou analisando apenas ali no contexto das políticas sociais daquele paciente, né? Por exemplo, quando você vai estar se realizando ali a visita domiciliar do paciente, né? A visita de cadastro de programas, né? De renda mínima, de planejamento familiar, ou então quando a equipe é acionada ali pelo conselho tutelar. Então, a relação entre a saúde individual e familiar, ela é notória. Por um lado, ali a gente vai ver os conflitos, as interações, né, e as desagregações ali que fazem parte daquele universo familiar e vai estar intervindo diretamente ali também, né, na saúde dos seus membros. Por outro lado, quando algum deles adoece ou vai ter algum efeito direto sobre os estágios ali do ciclo de vida familiar, então sendo necessário ali que a família se organize para cuidar daquele doente. As situações prolongadas ou definitivas dessa doença podem fazer com que essa família, que os familiares, eles busquem ali, né, algum recurso fora para estar contornando ou superando aquela situação. Então, qual é o papel do cuidador, né? Grande parte dos idosos, eles são cuidados por pessoas da própria família, né? Ou pessoas que recebem ali uma capacitação específica para estar cuidando daqueles idosos. Então, mas em sua maioria, eles não possuem ali a formação de nível superior, de nível técnico. Então, por questões ali, muitas vezes socioeconômicas, vai deixar de se contratar pessoas especializadas, né, para a própria família realizar aqueles cuidados com os idosos. Esses cuidadores que atuam na informalidade, né, que são cuidadores da própria família, eles necessitam ser assistidos por essas equipes de saúde, porque eles afetam diretamente no cuidado do paciente, né? Uma vez que prestar os cuidados a ele, vai estar exigindo ali os aspectos físicos quanto psicológicos. Não adianta a gente colocar para tratar de um idoso uma pessoa que não tenha um engajamento psicológico bom, ou então uma pessoa que não tenha um suporte físico para estar tratando aquele idoso, para estar mudando de posição, para estar levando para tomar um banho de aspersão no banheiro na cadeira, ou então dar um banho de leite. Então a gente tem que levar tudo em consideração. Então a experiência do cuidado ali vai estar se tornando ali cada vez mais frequente nesses lares, né? Há uma tendência maior a diminuir o tempo de hospitalização, como a gente já falou, de um indivíduo, uma vez que o hospital é um meio de contaminação, né? E que diversos micro-organismos, eles vão estar presentes ali e diversas pessoas também com outras doenças. Então, dessa forma, né, estando em casa ali, além do bem-estar que o cliente vai sentir, ele também vai ter uma resposta melhor daquele tratamento, né? Visto que o indivíduo ele vai estar se encontrando no seu próprio lar, no seu próprio ambiente, e vai estar livre de contaminação e de diversos riscos de contaminar com outras doenças. Então, o cuidador ele vai estar assumindo um papel fundamental, né, na vida dessa pessoa que vai estar recebendo o cuidado. Uma vez que vai estar oferecendo suporte ali às limitações daquele paciente, né, e vai estar assistindo ali, observando as suas necessidades. Então, ali as dificuldades, preferências, né, vai estar procurando corresponder àquilo que for de interesse do paciente, né. Então, o cuidador, ele é de suma importância, né, como a gente já falou, na recuperação, na superação de obstáculos, né, no enfrentamento dessas dificuldades, bem como na troca de informações, uma vez que
esse vai estar detendo ali o conhecimento, né, do ambiente, das relações familiares desse indivíduo. Ele também vai ter ali, vai sofrer as alterações e sequelas perante as necessidades daquele paciente, né? As quais vão estar vendo assim ofuscada pelo problema da atenção, da responsabilidade, dos cuidados ali que vão estar demandando aquele indivíduo, né? Então esse fato vai estar levando aí o cuidador a uma intensa sobrecarga física e psicológica. Ele vai ter, né, uma sobrecarga uma sobrecarga bem grande psicológica e física sobre aquele paciente. Normalmente, então, esses sentimentos positivos e negativos, eles vão estar se misturando, né? Ao aparecimento aí de conflitos psicológicos, de receios, de aflições, de insegurança, o cuidador ele acaba absorvendo ali meio que aquele sofrimento, meio que aquele problema familiar, né? Então, essas são as experiências mais comuns que, ao longo do processo de cuidar, que os cuidadores enfrentam. Esses sintomas, eles vão estar normalmente associados aí, né, à sobrecarga física e psicológica, no qual vão estar expostos esses cuidadores, e o cuidar de outro indivíduo gera na vida desse cuidador uma série de alterações, né, como mudanças na rotina dele, de vida diária dele, né, podem estar levando o cuidador aí a isolamento social, ele não vai mais ter aquele tempo disponível que ele tinha anteriormente, problemas relacionados à saúde, à sobrecarga aí de trabalho, diminuição do convívio com os próprios familiares e, né, o seu lazer. A enfermagem, então, ela deve trabalhar em equipe, né, como sempre, até englobando ali o cuidador na promoção daquele cuidado. O enfermeiro e a equipe de enfermagem, eles devem estar atuando juntos com o cuidador e com a família para estar auxiliando ali nessa reorganização dessas atividades, né, nessas atividades diárias, conseguindo ali encontrar aquelas dificuldades, prevenindo ali e controlando as adversidades, né? Então vai estar sendo essencial que o cuidador ele seja reconhecido pela equipe de saúde como parte integral e importante daquele sistema, né, de cuidado, de reabilitação e de qualidade de vida desse paciente. A gente deve atentar que o cuidador ele possui, além de suas qualidades, as limitações e inseguranças que devem receber ali também a assistência dessa equipe de saúde. Então, além da gente assistir o paciente, a gente tem que assistir o cuidador, porque o cuidador, ele absorve muita coisa negativa do processo de cuidar, que a gente sabe que existe, né? Então, a gente tem que estar assistindo ele também. De acordo com o guia prático do cuidador do Ministério da Saúde, a função do cuidador vai estar sendo ali acompanhar e auxiliar aquela pessoa, né, no processo de cuidar, no processo de se cuidar, fazendo com que essa pessoa, fazendo com que ela peça ajuda somente nas atividades que ela não consiga fazer sozinha mesmo. Então, assim, o papel do cuidador é estar incentivando a pessoa a se cuidar e pedir ajuda só quando não conseguir. A gente ressalta sempre que não deve fazer parte da rotina desse cuidador, né? Técnicas e procedimentos identificados aí como profissão legalmente estabelecida, particularmente ali na área da enfermagem, né? E cabe ressaltar também que nem sempre pode se escolher aquele cuidador, né? Principalmente quando a pessoa cuidada é um familiar ou um amigo. Então é fundamental ali que a gente tenha a compreensão de que se trata de uma tarefa muito nobre, complexa, né? E que deve ser reconhecida como complexa e cheia de sentimentos ali diversos e contraditórios. Então, algumas tarefas que o cuidador, ele faz parte da rotina desse cuidador, né? Atuar como elo ali entre a pessoa cuidada e a família. Então, o cuidador, ele tem sempre que incentivar o elo entre a família, entre o doente e a equipe, né? Escutar, estar atento ali, ser solidário com aquela pessoa cuidada. Então, prestar aquele apoio psicológico que a gente sabe que deve sempre prestar na assistência. Ajudar nos cuidados de higiene, como banho, troca de curativo, estimular e ajudar também na alimentação. Então, aquele paciente ele tem que ser sim estimulado a comer, tá? Para ele não ficar fraco, não ter mais nenhuma outra sequela em relação àquilo, né? Ajudar na locomoção dessas atividades físicas, andar, tomar sol, fazer exercício físico. Então, o cuidador ele também tem que estar ajudando nessa parte. Estimular atividades de lazer e atividades ocupacionais. Realizar mudança de posição na cama, na cadeira, para estar evitando ali úlcera de pressão, né? As escaras, massagens ali para estar aliviando algum desconforto. Então, administrar medicações conforme prescrição e orientação médica, né? Ou então orientação da equipe de saúde. Comunicar a equipe ali sobre qualquer mudança no estado de saúde geral daquele paciente, da pessoa que ele está cuidando.
e em outras situações que se fizer necessária para a melhoria da qualidade de vida daquele paciente. O ato de cuidar ele não vai estar se caracterizando somente como um profissional da saúde, né? Mas o cuidador ele deve se executar procedimentos técnicos aí que sejam de competência dos profissionais, como aplicações de injeção, né, no músculo, então aplicação de medicação endovenosa, curativo, né, instalação de soro, colocação de sonda. Então, essas atividades que o cuidador deve desenvolver, vai realizar, tem que ser planejadas ali junto com profissionais de saúde e com os familiares. Então, esse planejamento deve verificar, né? E deve ficar claro ali para todas as atividades que esse cuidador vai estar desempenhando para melhor assistência àquele paciente. Então, é bom a gente escrever as rotinas, né? Em que vai estar sendo responsabilizada aquelas tarefas. É importante, então, que a equipe deixe claro para aquele cuidador que os procedimentos não pode e não deve, quais são os procedimentos que ele não pode e não deve fazer, né? E quando chamar os profissionais de saúde para estar fazendo os procedimentos, né? Como reconhecer os sinais e sintomas de algum perigo. Essas ações, elas são planejadas e executadas ali de acordo com a necessidade da pessoa a ser cuidada e dos conhecimentos daquela disponibilidade do cuidador. É comum o cuidador passar por cansaço físico, depressão, abandono de trabalho, alterações ali na vida conjugal e familiar, acontece muito com os cuidadores, tá? Então, essa tensão e o cansaço sentido por o cuidador, eles são prejudiciais não só para ele, mas também para aquela família e a própria pessoa cuidadora. Algumas dicas que podem estar ajudando ali, né, a preservar a saúde e tentar aliviar aquele estresse, né, sofrido pela tarefa de cuidar. O cuidador ele deve contar com a ajuda de outras pessoas, como a ajuda da família, dos amigos e vizinhos, né, daquele paciente, para definir ali os dias e horários para cada um estar ajudando, né, assumindo parte ali dos cuidados do familiar. Essa parceria ela vai estar permitindo ali aquele cuidador a ter um tempo livre para se cuidar, né, para distrair, recuperar as energias gastas no ato ali de estar cuidando do outro, pedir sempre ajuda se algo não estiver bem, né? Fundamental que o cuidador também reserve algum dos seus momentos do dia para se cuidar, para descansar, para relaxar e praticar alguma atividade física de lazer, né? Caminhar, fazer ginástica, hidroginástica, um crochê, um tricô, alguma coisa que seja do seu agrado. O cuidador, ele pode se exercitar, né? E se distrair de diversas maneiras, até durante ali o trabalho, como por exemplo, enquanto o paciente assiste a TV, né? Ele deve movimentar os dedos das mãos, os dedos dos pés, fazer uma massagem nos pés, né? Com a ajuda das mãos, rolinhos de madeira, bolinhas de borracha ou então com os próprios pés. Sempre que possível aprender ali atividade nova, né? Para estar desempenhando, que aprenda mais sobre algum assunto que está lhe interessando. Ler, né? Participar ali de atividade de lazer em seu bairro, fazer novos amigos, pedir ajuda quando precisar. Então, a assistência de enfermagem no domicílio, ela vai estar englobando aí, né? Avaliar as condições gerais daquele paciente, né? Realizar exame físico específico, com atenção para aquelas modificações, né? Próprias do envelhecimento do paciente, avaliar as atividades de vida diária, avaliar o grau de dependência do paciente, avaliar o risco nutricional, se aquele paciente está se alimentando bem, se ele não está conseguindo se alimentar, avaliar o risco de depressão, avaliar vulnerabilidades desse paciente, risco de queda, hábitos saudáveis devem ser incentivados, orientar, né, quanto a evitar o fumo, o álcool, medicamentos sem prescrição médica, dar incentivo ali às práticas de atividade física, né, cultura, lazer daquele paciente, prestar assistência de acordo com sua necessidade, controlar os sinais vitais, incentivar a imunização, estimular a participação dessas ações educativas na unidade de saúde, incentivar a adesão do tratamento terapêutico para aquela doença que acomete aquele paciente, promover ações de promoção, prevenção e recuperação de saúde, verificar as condições sociais, né? E está promovendo uma melhor qualidade de vida para aquele paciente, fortalecer o vínculo familiar, como a gente já falou que é muito importante, né? Realizar o controle de doenças crônicas do paciente. Então, em relação ao processo de cuidar, a gente vai falar sobre isso.